Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar o louvor e adoração, fazer uma oração. Fique em atitude de oração nesse momento. Deus Altíssimo, nós te louvamos nesse momento. Estamos aqui para te prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja usando a minha vida, coloque um guarda na minha boca, no nome de Jesus. Que nós não venhamos a sair da mesma forma que entramos na sua casa, mas que venhamos a sair de uma forma diferente, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Como você chegou na igreja hoje? Como foi a sua comunhão com o Senhor neste dia? Você fez alguma oração? Você leu a palavra? Quais têm sido as tuas dificuldades de chegar ao Senhor Jesus? O tema desta noite: a pedra espiritual te salva, a literal te condena. A pedra espiritual é Cristo, é Jesus. E a pedra literal, o que nos condena, são as nossas dificuldades. Mas não só as dificuldades, são quando prostramos, entregamos os pontos, cedemos ao inimigo. Convido os irmãos para abrir no Salmo 106. Salmo 106. Versículo 1. Salmo 106, versículo 1 para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem pode contar o que o Senhor tem feito na sua vida? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica justiça em todos os tempos. A palavra do Senhor não fala em alguns tempos, mas abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça, os mandamentos, a obediência ao Senhor em todos os tempos. Convido os irmãos a abrir a palavra no nosso texto base, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 1. Amém? Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos estiveram debaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus, debaixo da companhia de Cristo. Fiz uma anotação. Estamos todos recebendo as mesmas palavras. Todos que estamos aqui temos ouvido o que o Senhor tem nos trazido nas últimas mensagens que Ele tem trazido, nos últimos avisos solenes que Ele tem. Apatia espiritual, diligência, influências, joio e trigo. Temos recebido o alimento. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,
e todos comeram do mesmo alimento espiritual. O que significa? Que todos comeram. O banquete espiritual do Senhor está disponível. Você tem se alimentado? Você tem pegado as preciosas mensagens que o Senhor tem trazido ao seu povo nesse tempo? Você tem usado a Bíblia como um espelho? Você tem colocado a Bíblia para você ou só para os outros? 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então aqui, o que é uma rocha? É uma pedra. A rocha era Cristo. A rocha espiritual. A nossa pedra espiritual, para entendermos melhor, é Cristo. Versículo 5. Mas a maioria deles, Deus não se agradou. Mas a maioria deles, Deus não se agradou. Faça uma autoanálise. Deus tem se agradado da sua vida? Como pai, como mãe, como profissional, como ministro, como servo, como vizinho, como irmão, como parente, em todas as áreas. O Senhor tem se agradado da sua vida? Pois ficaram estendidos no deserto. Deserto, lutas, dificuldades. Muitos ainda estão parados em Harã. Vou ler o versículo 5 de novo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Convido os irmãos para ler o comentário, nessa mesma página, o último comentário, da 10:1, do 1 ao 11. Fala o seguinte, o título do comentário: devemos meditar pelo menos uma vez por semana na história de Israel no deserto. A serva do Senhor falando. A experiência de Israel, narrada nas palavras acima pelo apóstolo 5 e 106, a qual lemos um trecho, e contém lições de advertência que o povo de Deus, nos últimos dias, precisa estudar de forma especial. Então, o Salmo 105 e 106 tem lições preciosas que o povo de Deus precisa estudar de forma especial. O que fala no versículo 5? A serva falando: eu apelo para que esses capítulos, o 105 e o 106, sejam lidos pelo menos uma vez por semana. Continuando, a pedra representava Jesus. Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram a Cristo como seu guia, como nós temos nos dias de hoje. A rocha ferida tipificava Cristo, que devia ser ferido pelas transgressões dos homens, para que a fonte da salvação pudesse jorrar para todos. Há uma história que diz que, certa vez, um rei colocou uma pedra, ou melhor, enorme no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou observando para ver se alguém iria tirar a imensa rocha do caminho. Então, o rei foi, colocou uma pedra no meio do caminho e ficou observando. Mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, reclamando que ele não mantinha as estradas em ordem, mas nenhum tentou sequer mover a pedra dali. Então, essas pessoas que passavam, o quê? Só reclamavam, só murmuravam.
De repente, veio um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Então passava várias pessoas, em grupos talvez, mas aquele homem sozinho deixou a sua carga de lado e foi tentar tirar sozinho. Após muita força e suor, ele conseguiu empurrar a pedra para a beira da estrada. Ao voltar para pegar a sua carga de vegetais, notou que havia uma bolsa no local onde antes estava a pedra. Então, debaixo da pedra, havia uma bolsinha lá. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei, que dizia que o ouro estava destinado à pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. Então, aquela pessoa ganhou uma recompensa porque ela superou uma dificuldade. O camponês compreendeu, então, o que muitos de nós nunca entendemos. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorar a nós. Podemos apenas desviar dos problemas, indo por um caminho mais longo ou curtos e incertos. Podemos escolher os atalhos. Por qual caminho você tem andado? Você tem pegado algum atalho ou você tem obedecido aquilo que o Senhor tem te falado, mesmo que Ele te fale uma coisa de forma negativa, que você entenda e nos exorta a tempo e a fora de tempo. Talvez no momento não compreendemos, mas lá na frente, o Senhor que sabe todas as coisas, Ele nos revela que sempre nos pergunta: qual é o atalho que você tem pegado na sua vida? Como tem pessoas assim, que está passando por dificuldade, mas acha que normal, vamos tocar a vida. Mas pode ser que venhamos a nos machucar. Como muitos, também podemos simplesmente desistir e assim mostrar que somos fracos e acomodados. Como muitos, também podemos. E aqui, pegando um gancho na palavra do louvor da irmã, temos um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você vai desistir do seu chamado agora, em 2023, com Jesus às portas? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O que Deus tem te chamado a fazer que você não está fazendo? Desistir apenas mostra que somos fracos e acomodados. Se você chegou até aqui em vão, como você vai desistir agora? Para onde você vai se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Se você está dentro de uma igreja remanescente, dentro de uma igreja fiel, que prega a palavra do Senhor, para onde você vai? A tua cabeça. Para onde você vai? Mas o que devemos fazer? É preciso remover essas barreiras, enfrentar as dificuldades. Provavelmente as pedras não são tão pesadas quanto parece. O inimigo pode vir diante de nós, ele ruge como um leão, ele fica ao nosso derredor. Provavelmente as pedras não são tão pesadas como parecem, e nós também não somos tão fracos como pensamos. Quando entregamos a nossa vida e a nossa fé, quando nos fazemos fracos para Cristo, aí Ele nos faz forte. Aí sim, Ele nos exalta. Devemos nos faz forte. Aí sim, Ele nos exalta. Devemos ter uma atitude positiva, acompanhada de sabedoria. Em 1 Coríntios 1, 24, fala que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Então, devemos ter uma atitude positiva, acompanhada de Cristo Jesus. Atitude positiva, escolha pela obediência. Se vocês escolherem obedecer
e se agarrar, se firmar com Cristo Jesus, eu te garanto, não tem como dar errado. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Precisamos seguir, tentar, lutar a ficar nesse caminho. Quando depararmos com obstáculos, com as pedras literais, devemos lembrar que eles devem ser superados. Os obstáculos são sempre uma oportunidade para o nosso crescimento, como eu já disse. Uma das decisões mais importantes de nossas vidas é escolher um caminho que devemos seguir. Sempre, Deus vai te fazer assim. Qual caminho você tem escolhido? Por qual caminho você tem andado? Em um momento ou outro, todos nós encontramos as pedras, as dificuldades, as fraquezas em nosso caminho. Todos passam por dias maus. Não tem super-herói, não tem super-crente. Esse dia mau, essas dificuldades chegam para todos. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras, essas dificuldades geram dentro de nós. Esse é o grande problema. Se você se abater diante das dificuldades e não querer obedecer à voz daquele que vos fala, você irá cair. O que tem sido gerado dentro do seu coração, da sua mente? Convido os irmãos a abrir em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3. Versículo 1. Segunda Timóteo 3, 1. O Senhor vai descrever alguns pecados que já foram ditos, que ainda tem nas nossas vidas, nos nossos corações. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Como anda a sua obediência com o seu pai, com a sua mãe? Ingratos. Uma vez eu ouvi uma frase numa palestra, assim, numa empresa, que o pior sentimento que existe é a ingratidão. Eu estava meditando sobre isso, porque é uma pessoa que te ajuda, te faz de tudo para você, e você depois ser ingrato. Então, um sentimento, assim, não sei se é o pior, mas é uma coisa, assim, um pecado, uma coisa muito... Não tem nem palavras, muito profana, não sei, muito ruim ter esse sentimento de ingratidão dentro da gente. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade dentro da igreja é uma bênção, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Uma palavra me saltou aos olhos
no versículo 3, incontinentes. Essa tem sido a minha pedra, a minha dificuldade, o meu pecado, que eu acho que já não é desconhecido para ninguém. Convido os irmãos a abrir em Oséias, capítulo 4. Oséias, como não é um livro assim, é um livro pequeno no meio da Bíblia, página 975. 975. Lembre-se que vou falar do pecado incontinentes. (975), amém? O título da Bíblia, lá em cima no título, é Deus acusa Israel. Convido os irmãos a ler o versículo 11. A prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. Na versão Almeida e correção do apetite sexual. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Esse é o meu pecado, irmãos. Não sou cometido na sensualidade, na satisfação do apetite sexual com a minha esposa. Tenho esse defeito. Sempre, se tivermos relação, daqui 1, 2 dias já fico de novo no pé, querendo. Se quiser, quero todo dia. Isso está errado. E o Senhor falou, basta na minha vida isso. Esse é o meu pecado, essa é a minha dificuldade, essa é a minha pedra que eu tenho lutado. Porque a incontinência, ela tira a inteligência. Na nossa versão, prostituição, o vinho, os prazeres e o mosto levam para longe o coração, o entendimento. Esse tem sido o meu pecado. Trato minha esposa mal, quando fico muitos dias sem. Mudo o humor, não quero conversar, me fecho, fico na minha. Qual tem sido o seu pecado? As pedras podem destruir sim, mas nas mãos de quem é disposto a obedecer e tem visão, são instrumentos poderosos para a reconstrução. O Senhor nos chama para reconstruir nessa noite. Pegue as suas dificuldades, as suas pedras, as suas fraquezas, coloque para Cristo e fala, Senhor, eu quero ser reconstruído. Convido os irmãos a abrirem Lucas, capítulo 6, versículo 43. A árvore e o seu fruto. Lucas 6, 43. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Te pergunto, qual fruto você tem dado? O bom ou o mau? Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Feche a porta do teu quarto, clame ao Senhor que te vê em secreto. Volte ao primeiro amor,
retorne aos caminhos do Senhor. Para Davi, pedras foram a arma que derrubou o gigante. Para a mulher adúltera, as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida. A pedra que tapou o sepulcro de Cristo, para muitos foi o fim. Quando ele morreu, colocaram uma pedra e falaram, aí ele fica. Era o fim, era a vitória de Satanás. Mas para Cristo e para nós que cremos nele, foi a porta que se abriu para a reconciliação. Porque no texto fala que a pedra foi retirada e Cristo ressuscitou. Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Que Deus abençoe cada um e que você possa louvar ao Senhor nesse momento, clamar e falar ao Senhor, Senhor, como eu preciso de Ti. Precisamos muito do Senhor. Deus abençoe.